Seu Direito, o programa que cuida do consumidor. Meus amigos da Rádio Tupi, estamos começando o último bloco do programa Seu Direito de hoje, falando sobre telefonia móvel, com o Dr. Jorge Tardan, que é professor especialista em Direito do Consumidor. Tardan, uma dúvida muito comum também. Se a pessoa ficar sem serviço alguns dias, a operadora é obrigada a descontar isso na fatura? Sim, né? Não só abater aquele serviço que efetivamente não foi oferecido, mais do que isso, né? Porque o artigo 22 do Código de Defesa do Consumo diz que as prestadoras de serviços públicos são obrigadas a oferecer serviço contínuo, eficiente, adequado. Portanto, se uma empresa não consegue, né, oferecer o serviço de telecomunicação, que é, diga-se de passagem, um serviço essencial, ela deve responder com perdas e danos pela interrupção do serviço. E aí cabe ao consumidor demonstrar qual foi o dano que efetivamente sofreu. Por exemplo, imagina eu, advogado, que tem que fazer contato com os meus clientes e, no meu caso, eu só tenho telefone celular, não uso mais telefone fixo, em razão da mobilidade, o nosso tempo é muito dinâmico. Sim. Portanto, eu ficaria cerceado no meu direito de falar com o cliente e, portanto, teria um prejuízo. Não só de falar com o meu cliente, mas de usar fundamentalmente e principalmente a internet. Sim. Portanto, serviço de telecomunicação não é falar. Hoje é se comunicar de uma forma ampla, né? Aí texto, áudio e vídeo, né? Nós temos tudo nesse serviço. E interromper isso significa interromper um serviço essencial para o nosso tempo. Portanto, não é só abater da fatura, é responder com perdas e danos. Reconheça o seguinte, quando eu digo perdas e danos, dano material. Esse dano, o consumidor tem que demonstrar qual foi o tamanho do dano em razão da atividade que ele deixou de fazer ou deixou de receber. Dano moral seria o constrangimento, a infelicidade. Deixou de encontrar a namorada porque não conseguiu falar. Aí, provavelmente, essa pessoa ficará muito triste e caberia aí um dano moral. Verdade. Caso a operadora, por motivos técnicos, Tardan, precise interromper o serviço para manutenção da rede, ela é obrigada a avisar aos clientes, isso com antecedência. Muita antecedência. É visível que é necessário que se faça manutenção. Portanto, fazendo um horário menos comercial possível e, claro, com aviso muito anterior. É claro que se houver uma situação excepcional, de emergência, exatamente, um acidente que derrubou a torre, claro que aí nós temos uma exceção, que seria, o serviço foi interrompido em razão de fato exclusivo de terceiro. Imagina se um carro, enfim, uma antena cai. E aí acabou a comunicação, portanto, aquilo que aconteceu de novo lá em Nova Friburgo, aquela tragédia, as antenas caíram e a cidade ficou incomunicada por alguns dias. Aí faz sentido, né, que a gente não tenha um serviço porque houve uma força maior que impossibilitou a prestação do serviço. Mas aquilo que é previsível, a empresa deve então assumir o ônus, né, pela falha no serviço. E sempre como acontece no terceiro bloco do programa Seu Direito, vamos a algumas perguntas dos nossos internautas. A Janice Pereira do Meia diz que está tentando cancelar 2 linhas telefônicas que adquiriu em junho de 2014 com uma operadora móvel. Foi surpreendida com a informação de que tem que pagar uma multa para efetuar esse cancelamento por não ter transcorrido ainda o período de 1 ano da assinatura. Ocorre que o motivo do cancelamento é por defeito na prestação do serviço oferecido, má qualidade. É legal, Tardan, e legítima a cobrança dessa multa? Veja o seguinte, o consumidor, de acordo com a nossa legislação, não tem que pagar multa nenhuma pelo cancelamento do serviço. Mas se ela está dizendo que está cancelando o serviço antes de 1 ano, imagino que ela tenha atrelado a esse serviço a aquisição de um aparelho. Portanto, se existe multa, e só é possível multa nesta hipótese, se ela ficou fidelizada em razão de ter recebido uma vantagem, normalmente de um aparelho. Fora isso, não existe possibilidade do consumidor brasileiro ser penalizado com multa pelo fato de pedir cancelamento ou portabilidade do serviço. Não é possível cobrar multa de acordo com a nossa legislação, exceto se tiver adquirido um aparelho em condições muito vantajosas. Uma pergunta curiosa aqui, Tardan. O César Vasconcelos da Tijuca
diz que tinha uma linha de telefone celular e essa linha foi cancelada por ele, né, em 1998. Agora, em janeiro de 2015, ele recebeu uma ligação dizendo que estava devendo à operadora cerca de R$ 1.800, referente ainda a essa linha que foi cancelada em 98. E ele gostaria de saber se essa cobrança procede muitos anos depois do encerramento desse contrato, dessa linha que ele tinha. A empresa, ela tem um tempo, como tudo na vida, né? O tempo é a razão de tudo. A empresa, 98 que ele disse, 1998, se a empresa não cobrou uma eventual dívida que esse consumidor deixou em razão do cancelamento, vê o seguinte, você pode cancelar e efetivamente deixar um resquício lá. Né? Essa dívida, ela persiste. Agora, ela persiste por um tempo. Porque no direito tudo perece com o tempo. E 98, meu amigo, olha, exceto se tiver uma ação proposta na justiça, esse direito da empresa cobrar já precluiu. Muito embora, pode até ser que do ponto de vista moral você deva, mas juridicamente esse direito é inexigível, em razão do tempo. E ele tem possibilidade de ficar com o nome sujo por conta disso? Se efetivamente o nome dele for lançado em algum tipo de cadastro negativo, esse nosso ouvinte deve reclamar uma indenização por perda, por dano moral, né? Porque está absolutamente comprovado que o simples lançamento no SPC, no Serasa, em razão de dívida prescrita, já enseja direito de reclamar o dano moral. E até porque, se ele ficou com um resquício, como você disse, aí, uma pequena dívida em 98 e agora o valor está em 1.800, tantos anos assim depois, quer dizer, deveria ser um valor realmente muito pequeno, né, para contar juro e multa esse tempo todo e hoje em dia chegar a R$ 1.800. 98 está prescrito, não tem mais que reclamar isso. Ou seja, a empresa já perdeu o direito de reclamar. O direito não socorre quem dorme. A empresa, se não cobrou lá atrás da forma devida, perdeu o direito de cobrar em razão do tempo. A Glória Nunes de Laranjeiras comprou um celular com uma determinada operadora e a mesma ofereceu um plano de maior valor, garantindo que no ano seguinte ela poderia trocar o aparelho por um bastante superior, bem melhor. No período de troca, ela voltou na mesma loja onde tinha adquirido o plano e foi oferecido um celular inferior. Ela disse que se sentiu lesada e o que pode fazer para reparar essa promessa que não foi cumprida. Quer dizer, ela foi lá na esperança de ter um aparelho excelente, top de linha. Chegou lá, foi oferecido, não, você tem direito a um aparelho mediano. E aí? O Heleno, o importante é o seguinte, toda vez que o vendedor, né, isso vale para qualquer segmento, te oferece alguma vantagem no futuro, você pede, por favor, coloque isso aqui, seu nome e o que você está prometendo. Daqui a 6 meses terá um aparelho X superior ao que você tem hoje. Porque nós temos um princípio no direito do consumidor muito importante, chamado princípio da vinculação da oferta. Se essa nossa ouvinte tiver condições de demonstrar de alguma forma, não importa a forma, né, se ela gravou, se tem escrito, ou se tem um panfleto, ou se tem um cartão do vendedor escrito atrás dessa promessa, ela pode executar essa promessa. É o chamado princípio da vinculação da oferta, ou seja, exigir aquilo que foi oferecido, das condições que foram oferecidas. Agora, se ela não tem, isso será, ela até poderá reclamar na justiça, mas ela terá que demonstrar de alguma forma que aquilo foi prometido. Se ela ainda tem a vendedora, se ela se lembra, né, cita o nome dessa vendedora e arrola essa vendedora como testemunha. Né? Direito ela tem, a questão é como demonstrar aquilo que foi prometido lá no passado. Tardan, qual é o prazo para contestar valores cobrados indevidamente? Veja o seguinte, os efeitos de fácil constatação, e é visível, quando você recebe a fatura, você olha ali, a ligação X eu não fiz, a Y eu não fiz. Então, a partir do momento que você recebe a fatura, né, você tem 30 dias para contestar aquele lançamento indevido. Se a empresa não resolver, você tem mais 90 dias para contestar aquilo. Portanto, passados os 90 dias, você perdeu o direito de reclamar, porque esse é um defeito de fácil constatação. Na verdade, eu vou melhorar o que eu respondi aqui. Você tem 90 dias para reclamar
né, aquilo que foi lançado indevidamente, e a empresa tem 30 dias para reparar o defeito, que eu coloquei de forma contrária. Então eu vou repetir. Certo. Você, a partir do momento que recebe a fatura, tem 90 dias para contestar, ou seja, reclamar. Não liguei, não fiz a ligação número 5. E a empresa tem 30 dias a partir do momento que você reclamar para responder, ou seja, dizer se fez ou não fez. Colocado isso, a empresa não resolvendo, você tem 5 anos para propor uma ação na justiça. Entendi. O tempo que você tem para denunciar é de 90, a partir do momento que você recebe a fatura. A empresa tem 30 para responder. Não resolveu o problema. Você tem 5 anos para reclamar uma eventual perdas e danos. Perfeito. Bom, estamos encerrando o programa Seu Direito de hoje, falando sobre telefonia móvel. Agradecer aqui ao meu amigo Dr. Jorge Tardan, que é advogado, professor, especialista em direito do consumidor. Mais uma vez, Tardan, um prazer tê-lo aqui. Fique com Deus e até a próxima, viu, amigo? É uma satisfação, conte sempre comigo. Estamos aqui para... Saudações friburguenses, aqui de friburguense para friburguense. Parada de um caminho, a caminho do céu. Essa é a nossa cidade. É isso aí. Até a próxima, querido. Até a próxima. Agradecer também ao operador de áudio Tiago Castro, câmera Lúcio Souza e na produção Renata Henriques. Até a próxima. Seu Direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor.